E aí Deus me fez cair no sono profundo. Eu nunca tinha dormido, acho que durante aqueles 3 meses que eu tava naquele hospital, eu nunca tinha dormido um sono tão profundo. Eu simplesmente amamentei o Isaac, ele dormiu e eu dormi. Peguei no sono. Foi exatamente uma batalha, né? Em que eu não sabia que eu ia me tornar uma outra pessoa. Literalmente, literalmente. Existe uma Rose antes e existe uma Rose depois da minha gestação. A força que a gente tem, se você não estiver na presença do Senhor, você vai fazer tudo normal. Assim, eu não tinha nada assim anormal que apontasse que mais pra frente a gente iria ter surpresas. Enfim, quando eu completei 28... Sejam bem-vindas ao nosso primeiro episódio de Flor de Mãe! Saiu do papel, Rose. Amém. Meu nome é Sani. Meu nome é Rose. E a partir de hoje vocês vão estar acompanhando conosco esse novo projeto que nasceu no nosso coração há mais ou menos um ano. E desde então nós temos orado ao Senhor para que eles venham nos capacitar e fazer com que isso desse certo. Então vocês vão acompanhar mães atípicas que estaremos trazendo aqui no nosso canal para dividir, compartilhar conosco suas experiências, desde o diagnóstico até a superação, porque sabemos que há uma luta por trás disso. Então a gente vai querer trazer essas mães para elas, além de trocar experiência conosco, né, falar como Deus também ajudou e capacitou elas nesse processo. E hoje, no nosso primeiro episódio, teremos a história da Rose. Ela é uma amiga querida de muitos anos. Eu acompanhei de perto, né, todo esse processo dela, da maternidade, né, Rose? Sim. Mas hoje ela vai compartilhar conosco a história dela. No segundo episódio será a minha história. E a partir do terceiro episódio nós traremos aqui mães para também contarem suas histórias emocionantes para nós. Verdade. Né? Então vamos lá, Rose. Fala pra gente como que começou tudo. Como que foi o planejamento da gravidez. Bom, planejamento na minha gestação. Vou partir do princípio, né? Nada mais justo pra gente entender um pouquinho toda a história, até mesmo porque toda a transformação que houve desde então, né? Desde a minha gestação até a minha transformação, até mesmo espiritual, minha conversão, porque tudo é interligado uma coisa na outra. Então, sou casada há mais ou menos aí 14 anos e eu sempre sonhei em ser mãe, né? Foi um sonho meu. Eu acho que desde pequenininha eu sempre me lembro assim de orar muito a Deus e pedir para que Ele me tornasse mãe. Era uma coisa que é um desejo do meu coração que nasceu comigo. E eu me lembro muito bem também desse detalhe, que eu orava ao Senhor para que Ele me desse uma gestação gemelar. Eu falava a Deus... Ah, você pedia isso? Pedia. Eu sei, assim, eu me recordo assim de várias flashes, né, de orar muito a Deus e falar para Ele assim... que eu seja mãe, mas eu quero ser mãe de gêmeos, eu quero ter esse privilégio de gerar duas vidas, né? E eu orava muito desde então. E conheci meu esposo, né? Namoramos, namoramos. E nessa época você não era cristã, né, Rose? Não era cristã, né? Ainda não tinha tido esse encontro com Deus. Meu esposo também não. E a gente namoramos, casamos e já começamos a pensar em ter filhos. Porém, né, eu tinha no meu coração que eu queria primeiro conseguir bens materiais, né? Pensava em primeiro ter minha casa, ter meu carro, ter minha moto, enfim, terminar meus estudos. A gente era muito novo, isso, né? Nossa, eu era uma coisa... Aí Deus já prova a gente, né? Já Sim. mostra que a gente não tem controle de nada, né? De nada. Eu falava assim, não, Deus, eu primeiro quero ter minha casa, ter meu carro, ter minha moto, terminar minha faculdade, uma coisa que também é um sonho que ficou para trás. E seguimos a vida assim. Morei de aluguel há muitos anos, morei mais ou menos 8 anos de aluguel. E eu tinha esse desejo de primeiro comprar minha casa para depois conseguir, né, ter uma gravidez, enfim, ter uma estabilidade, né. E assim foi acontecendo as coisas, a gente foi trabalhando. E aí eu me recordo que quando a gente começou a planejar para comprar a nossa casa, a gente começou a planejar, enfim. E aí portas foram se abrindo, né? Deus foi colocando pessoas no meio do caminho para nos ajudar. Porque também ali já começou o nosso processo, né? Porque quando a gente começou a comprar a nossa casa, foi o período quando a gente começou a conhecer a Cristo, né? A gente começou a frequentar a igreja e assim foi.
E eu orava muito pro Senhor, Senhor, me dá uma casa, eu preciso de uma casa e tal. E aí eu lembro que a gente procurou várias casas, nada deu certo. Só um corte aqui, gente. Eu conheci a Rose nessa fase da vida dela, tá? A partir daí foi onde nós nos encontramos, sim, né? E aí eu orava muito ao Senhor e aí nenhuma casa dava certo. E aí eu lembro que um corretor específico falou, tem uma casa assim, assim, assado, vamos lá ver, vamos. E aí quando a gente chegou, a gente se encantou naquela casa. E a gente falou assim, é essa. Só que a gente não tinha o dinheiro da entrada. A gente só tinha um sonho. E aí Deus foi colocando pessoas no caminho, enfim. Acabou dando tudo certo nessa casa. A gente conseguiu comprar. E no dia que a gente fez a assinatura da casa, a gente chegou em casa e eu me dei conta que a minha menstruação tinha atrasado. E aí eu falei assim, nossa, minha menstruação tá atrasada e tal. Falei, vou fazer um teste, né? Na verdade, assim, no meu inconsciente era euforia por conta da compra da casa, tudo que tava acontecendo, né? Deveria ter atrasado a menstruação, não. Mas ali eu já estava grávida, sem saber. E aí fiz o teste, deu positivo. Não contei de imediato pro meu esposo, esperei um tempo, fiz uma surpresa para ele, enfim. E na primeira ultrassom que a gente foi fazer, eu fui fazer sozinha, porque ele não pôde ir comigo. Na primeira ultrassom, a gente já conseguiu ver que era gemelar. E ali, para mim, foi a prova de que Deus escutou minhas orações todos esses anos. E eu estava incrédula, sem acreditar. Enfim. Vocês já tinham começado a ir para a igreja nessa fase? Já estávamos indo para a igreja. Já tínhamos nos membrado na igreja também. E ainda não tínhamos nos batizado. E aí eu lembro que eu liguei pro meu esposo, aos prantos dentro do carro, chorando, falando pra ele, gêmeos, é dois. Nem ele acreditava. Ele também tinha esse desejo de ter gêmeos ou não? Era um desejo que era só seu? Era um desejo meu. O desejo dele era ser pai. Agora, se fosse 2, 3, quantos viesse... pra eles é fácil, né? O desejo dele era só ser pai. E aí, enfim, comecei todo o pré-natal. Foi tudo muito bem, minha gestação assim inteira, assim, eu não tive intercorrências. Pelo contrário, eu trabalhava, você me conheceu naquela época, então subia, descia escada, eu fazia tudo normal. Assim, eu não tinha nada assim anormal ou que apontasse que mais pra frente a gente iria ter surpresas. Enfim, quando eu completei 28 semanas de gestação, que são 6 meses, eu comecei a planejar o chá de bebê. Começamos a planejar e tal. E aí, no sábado, dia 17 de novembro de 2018, tava planejando as coisas do chá. Deixei tudo prontinho, o chá seria no dia 18 de novembro, que seria no domingo. Deixei tudo organizado na casa da minha sogra, peguei o carro e tava indo pra casa. No meio do caminho, minha bolsa estourou. E eu estava com minha afilhada no carro, a minha comadre estava comigo, mas ela estava de moto mais à frente, eu estava no carro sozinha com a minha afilhada. E aí eu senti aquele líquido saindo, aí eu falei, não acredito. Mas consegui manter a calma, cheguei até em casa. E durante o dia você não teve nenhuma dor? Nada, nenhuma dor, tudo normal, tudo fluindo bem. Aí eu cheguei em casa, aí falei pra minha comadre, eu falei assim, minha bolsa estourou. E aí foi aquela correria, aquele desespero, liga pro meu marido, liga pra não sei quem. Enfim, eu acho que em 5 minutos minha casa já estava cheia de gente. E assim, um detalhe, realmente a gente não tem controle de nada, porque eu lembro muito bem que na época eu fiz o convênio, eu falei, eu quero ganhar no melhor hospital da cidade, não quero ir pro SUS, não sei o que, aquela coisa toda que uma mãe de primeira viagem, aqueles sonhos que você idealiza que você fala assim, você não tem controle de nada da sua vida. Não era pra nada sair do lugar, né? Pois era pra ser tudo perfeito. Sim. E aí, o que aconteceu? Meu marido pegou o carro, nós fomos junto com a minha cunhada no carro. E no meio do caminho, comecei a sentir muitas contrações, mas muitas contrações. E eu falei pro meu marido assim, não vai dar tempo da gente chegar em Santos, que eu iria ganhar em Santos, eu moro na Praia Grande. Falei assim, para no primeiro hospital que você vê. E ele parou no hospital aqui da cidade, Irmã Dulce. E ali eu já dei entrada na emergência e ali eu já fiquei. A médica já falou assim, não, você já está em trabalho de parto. Então assim, não tinha nem como eu chegar até Santos, eu não ia conseguir. E foi tudo muito rápido. Eles começaram a me preparar para a sala, que seria um parto cesárea, né, por ser gêmeos. Mas não deu tempo nem do anestesista chegar na sala. Eu já estava toda preparada, a equipe já estava preparada, esperando o anestesista. E aí, eles começaram a nascer.
Nossa, eu não sabia dessa parte. Foi. Pensei que você ainda tivesse conseguido chegar no centro cirúrgico, tudo certinho. Não, foi tudo muito, muito rápido mesmo. Questão de segundos, da hora que eu cheguei até a minha internação. E primeiro nasceu a minha filha, a Maria. Ela nasceu com 900 gramas. E não escutei o chorinho dela, né? Na verdade, foi ela que estourou a bolsa. Ela já estava na posição de nascer, né? E aí ela já nasceu, já tiraram ela, não cheguei nem a vê-la. E aí meu filho nasceu um pouquinho depois, né? Segundos depois. E aí eu lembro ainda que a médica olhou, aí a anestesista chegou depois, aí a médica ainda falou assim, pode voltar, não deu nem tempo, o neném já nasceu. De tão rápido que foi. E aí o Isaac depois nasceu logo na sequência. E a Maria nasceu 00:08, o Isaac nasceu 00:10. Então foi bem segundos de diferença. E aí os dois já foram pra UTI, eu lembro que o pessoal perguntava, tá tudo bem, e ninguém me respondia nada. Você estava com 6 meses, né? Eu estava com 6 meses de gestação. E como eu já tenho uma sobrinha que ela nasceu também num parto muito prematuro, eu sabia que ali iniciaria uma luta pela vida, né? Enfim, os dois foram já pra UTI e me recuperei e tal, fui pra sala. Fiquei ali, né, naquela noite, e na madrugada que eu consegui ir vê-los. Muito pequenininhos, o Isaac nasceu com 1,75 kg, os dois com 30 centímetros. E ali eu vi que ia começar o meu grande processo pela vida. E ali eu permaneci com eles, literalmente, não consegui sair dali. Eu praticamente morei os 3 meses dentro do hospital com eles, né, cada um em uma incubadora. Ficava ali vigiando um e outro. Engraçado, desculpa te cortar rapidinho, que assim, quando a gente planeja, né, gravidez, a gente jamais, assim, pelo menos até então, né, quando é a primeira gravidez, quando é pra planejar um segundo, sim, bate esse medo, mas a gente jamais se imagina numa situação dessa, né? Então, assim, é como se, por mais que você tivesse planejado tudo certinho, a última das hipóteses seria você ficar os seus próximos 3 meses dentro de uma UTI, né? Sim, exatamente. Então eu vou falar engraçado, mas não é a palavra. Talvez eu não esteja colocando a palavra certa, né? Mas o engraçado é que Deus, ele faz com que a gente, ao mesmo tempo, tenha esse choque, né, de realidade, mas nasce junto com esse choque uma força que você, no caso até o segundo passado, você não tinha, né? Então você à tarde arrumando o chá de bebê, você talvez não soubesse a mulher que ia nascer à noite, né? Porque ia nascer uma nova Rose à noite junto com aquelas crianças, né? Que eu acredito que, né, você vai contar mais, mas é um marco, né? Assim, a Rose antes dos filhos e a Rose pós nascimento do Isaac e da Maria, né? Continue. Eu já vou chorar, gente. Tem lencinho aqui, ó, Rose. É isso. Ali começou a travar uma batalha, né? Em que eu não sabia que eu ia me tornar uma outra pessoa. Literalmente. Existe uma Rose antes e existe uma Rose depois da minha gestação. A força que a gente tem, se você não estiver na presença do Senhor, você não consegue. Porque hoje eu me vejo, hoje eu falo assim, meu Deus, como eu consegui? Porque eu não sei como eu consegui. E eu acredito que Deus realmente preparou todas as coisas, porque se eu não tivesse naquele momento, estando ali, ter conhecido Jesus e ter começado a caminhar com ele, estar no propósito de conhecer cada vez mais a palavra, meu esposo também, e a gente entender que ele é o dono de tudo, né, que ele que tem o controle de todas as coisas, eu não teria conseguido. E eu falo assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para sustentar, porque assim, imagina você gerar, eu acho que toda mãe pensa em uma gravidez perfeita, de ir para o hospital, de ganhar seu filho e de sair com seu filho, né, nos braços. E não foi o meu caso, né? Eu saí com uma metade do meu coração, a outra metade, infelizmente, eu tive que entregar de volta para Deus. Então, conta pra gente, ali, como que foi, né? Foi a batalha, meses, começamos, né, a nossa batalha. Eles tiveram tudo que vocês podem imaginar, assim, todos os diversas infecções. O Isaac, ele teve um sopro no coração, que depois, graças a Deus, mais pra frente fechou. Ambos tiveram enterocolite necrotizante, que é um assunto pouco falado também. Eu acho que começaram a falar um pouco agora, mais recente, por conta do filho da influencer VTube que passou por isso. O caso dele, na verdade, foi até um pouco raro, né? Porque geralmente se dá por crianças prematuras. O caso do bebê dela foi uma criança termo, né? Que a gente fala.
Então, assim, é uma coisa pouco falada, mas que está muito presente na prematuridade. E esse é um dos principais causas que leva mais à morte, né, da criança. Os dois tiveram então, isso? Os dois tiveram, os dois. A Maria, ela, com 10 dias de vida, ela precisou passar por uma cirurgia. A enterocolite, ela é uma necrose que ela dá na parte do intestino, porque o intestino da criança não está completamente formado, né? Então, ela ficou sem se alimentar, não poderia se alimentar com leite materno, né? Passado sondas, enfim. E ela precisou ir para cirurgia, porque o caso dela já era muito grave, a barriga distente, a barriga bem meio abaloada, que a gente fala, né? E ela precisa fazer a cirurgia, não tem outra situação que você consiga fazer. E nessa cirurgia, os médicos já tinham deixado bem claro que ela poderia não voltar, né? Por conta da prematuridade, ela era muito baixo peso e todas as intercorrências que já tinha passado. E assim, ela foi muito forte, porque ela lutou muito até o último segundo. E ela voltou da cirurgia, mesmo com 10% do intestino, porque ela tirou 90% do intestino. Nossa. E aí já... pela medicina é incompatível com a vida, né? Conta de nutrientes, enfim, várias situações, né? Hoje existe somente um hospital, eu acho que aqui no Brasil, que é o Hospital Menino Jesus, que ele é referência em reconstrução do intestino. Então a gente ia ter que mudar para São Paulo, enfim, várias situações para conseguir tentar fazer essa reconstrução, né? Para ela ter uma qualidade de vida melhor. Ela teve sangramento intracraniano, que é quando evolui, né, para hidro. Então, o dela foi para grau 3. O do Isaac, ele teve também, foi para grau 2. E Isaac também teve a enterocolite, porém o dele não evoluiu, né, para algo pior. A gente conseguiu, com um dreninho, tirar toda a sujeira que fica no intestino. Mas ambos lutaram muito pela vida. Quando um ficava bom, o outro piorava e assim vice-versa. E o que passava na sua cabeça nesse processo, Rose? Porque assim, você tinha um ali que aparentemente, né, estava evoluindo. A Maria indo para um estado mais menos desejado, né? E a sua cabeça na hora, o que passava? Você acreditava que Deus realmente ia restaurar a vidinha da Maria? Você, em todo momento, você só orava, só se via orando? O que você fazia para te dar esse ânimo nessa fase? Orava, sem cessar, né? Eu lembro que muita gente não sabia nem no hospital, mas toda a troca de plantão era 7 horas da noite, eu ia pro banheiro do hospital, me trancava lá, me ajoelhava ali e orava. Ali era o meu momento com Deus. Então, ali eu começava, todos os dias eu orava. E hoje eu costumo falar que eu orava errado. Porque eu orava, como acho que toda mãe, para que Deus restaurasse a saúde dela, principalmente, e que eu pudesse sair dali com os dois no colo, né, nos braços. E eu orei por muito tempo, assim, muito tempo. E aí, só que a gente começa a entender que até um não de Deus é uma resposta. O não pra gente é o sim de Deus. Né? Então, eu começava a orar e falar, Senhor, eu quero sair daqui. Eu entrei com os dois na barriga, eu quero sair daqui com os dois no colo, né? E ali eu via só a evolução do Isaac. Isaac ia evoluindo, ia ficando melhor, cada vez mais melhor, e aí a Maria só ia piorando. E eu não aceitava aquela situação. Falava assim, não aceito, né? Se o Senhor me deu os dois, o Senhor vai deixar eu levar os dois embora para casa. E, enfim, fiquei ali, né, durante todo esse período do lado deles, não ia para casa. Dificilmente eu conseguia ir, eu acho que esporadicamente, quando era para resolver alguma coisa que, né, o meu marido às vezes não conseguia resolver, eu tinha que ir. Mas eu literalmente morei dentro de uma UTI durante 3 meses junto com eles. E aí chegou a alta do Isaac. O Isaac recebeu a alta da UTI e foi pro parto, né? Ele foi evoluindo. Detalhe, teve uma situação que ali eu vi muito a mão de Deus, que foi quando o Isaac ele estava com a enterocolite também. Só que, além da enterocolite, o Isaac teve uma condição e o próprio corpo dele, a própria linfa, né, começou a produzir um líquido que ninguém sabia o que era. E a barriga dele começava a distender. E líquido no intestino? Um líquido no intestino. E ninguém sabia o que era. E exames não mostravam o que era também. E foi quando ele ficou bem grave também.
E aí eu lembro que nesse dia eu fui pro culto à noite, meu marido me chamou, eu não queria ir, eu falei, não, vamos, né? E fomos pro culto e eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, que o Senhor venha mostrar o que tá ali encoberto, né? Que algum médico, alguém passe ali e veja a situação do meu filho e que algo ali aconteça. E aí, pra minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, eu lembro que uma enfermeira chegou assim pra mim e falou assim, olha, vem ver o que teu filho aprontou. Eu nunca me esqueço dessa frase. E aí, o coração de mães, você já acha que é algo ruim, né? Porque quando a gente saía e voltava, a gente já achava que algo ruim tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei, a barriga do Isaac, que estava enorme quando eu saí, ele estava totalmente normal, a barriga dele tinha murchado. Nossa. E aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, passou uma cirurgiã e ela viu o Isaac, enfim. E ela fez um procedimento, ela falou, não, tem algo aqui errado, fez um procedimento, colocou um dreno nele, que é o dreno de Penrose, que se chama. E ali saiu, disse que lavou o leito onde ele estava, um líquido branco. Meu Deus. E aí, mais pra frente, foi pra perícia, pra biópsia, né? E aí foi constatado que o próprio corpo dele estava produzindo esse líquido. Nossa. Então, assim, é algo... Ali eu vi a mão de Deus, assim, Deus falando pra mim, sim, calma que eu estou contigo, eu estou te ouvindo. Sim. Enquanto você buscava Deus, ele cuidava de todos os detalhes. Todos os detalhes. E aí, chegou o momento da alta do Isaac pro quarto, né? Ele saiu da UTI, chegou no quarto, ficamos ali, né? Tive uma grande amiga chamada Kathleen, que foi que me deu todo um apoio emocional, porque você se sente sozinha, né? Você se vê dentro do hospital, você vê várias mães, mas é cada uma com a sua particularidade, né? Sim. E aí você se vê muito sozinha. E é muito solitário viver dentro de uma UTI, né? E ali quando a gente consegue criar laços é o que te fortalece também. E aí a gente ficou juntas no mesmo quarto, e uma ajudando a outra. E aí eu lembro que quando eu já estava perto, né, próximo da minha filha falecer, eu lembro que a pastora, né, da igreja onde eu congrego, a pastora Roseli, ela me ligava sempre, assim, eu quero deixar muito claro que foi fundamental o apoio que eu tive da igreja, porque em oração, e sempre tá ligando, perguntando se a gente precisava de algo, então esse era um acalento, sabe? Um carinho que a gente recebeu, que ajudou muito, fortaleceu a gente mais ainda. Porque se não fosse isso, a gente já tinha desistido, né? E vocês, Rose, estavam em processo de conversão ainda, né? Vocês já tinham, né, aceitado a Cristo, mas vocês ainda estavam... Não deu muito tempo, né, de vocês pensarem... E se talvez a igreja não tivesse se posicionado como a igreja que vocês congregam se posicionou, talvez fosse tudo diferente. Exatamente. Porque ia ser a primeira situação que vocês iam se ver perdidos e só tendo a Deus, mas ao mesmo tempo pensando, posso contar com quem, né? E se a igreja se isenta dessa fase da vida de vocês... Assim, a gente sabe que Deus já tem tudo, né, planejado, mas talvez vocês não tivessem se sustentado como estão até hoje, né? Porque não iam ver essa sensibilidade, né, nos irmãos e nesse apoio, nesse amparo que a igreja pode dar, né? É que, infelizmente, a gente sabe que nem todas têm esse preparo. Mas que foi fundamental para que vocês permanecessem, né? Foi fundamental em tudo, todo apoio, até apoio financeiro. Eu lembro deles me mandarem mensagem, né, perguntando se a gente precisava de dinheiro, de alguma coisa para comprar, enfim. Quando minha filha faleceu também, a igreja se prontificou em pagar todas as coisas do processo do velório, enfim. Nossa. Foi algo assim que acalentou mesmo, que trouxe mais a gente para perto, sabe? E enfim... chegou, né, tava chegando perto desse momento da Maria falecer, e ali eu já vinha sentindo isso, né, por isso que eu falei que eu comecei a entender que eu orava errado, né, quando eu via que ela não vinha melhorando, eu falei assim, não, eu não posso ser tão egoísta a ponto de pedir pra Deus deixar minha filha do jeito que ela tá, né, e a gente quer ter um filho perfeito, a gente não quer ter, não adianta, mas a gente fala assim, nossa... hoje, obviamente, eu não me vejo sem meu filho. Com todas as particularidades, limitações que ele tem. Eu falo, eu acho que eu não consigo ser uma mãe típica. Porque eu já tô acostumada a ser uma mãe com um filho com alguma particularidade, né? É verdade, isso daí, viu? Mas a gente sonha em levar o filho perfeito pra casa, né? E aí eu lembro que quando eu tava chegando nesse processo, Deus começou, de alguma forma ali... me convencer disso, que eu precisava me convencer que ali era o momento que eu tinha que deixar ela partir. E me confortar. E aí ele começou a trazer pessoas para isso, né? E aí eu lembro que essa pastora em específico, não sei se ela vai lembrar disso, mas ela
Se você estiver assistindo, eu acho que você vai lembrar. Eu lembro que ela mandou uma mensagem pra mim assim, ela falou assim, olha, o Cauê, que era o finado esposo dela, que hoje é falecido também, falou pra você colocar esse louvor pra Maria escutar. E ela mandou um louvor, né, que é aquele louvor, princesa, linda demais, Sim. perfeita aos olhos do Pai. E aí eu falei assim, tá bom. E aí passou uns dias, algo falava em mim assim, não coloca agora. Uhum. E aí eu falei, tá bom, não coloquei esse louvor pra ela escutar. E aí a gente seguiu a vida. Uhum. Chegou. Isso o Isaac já estava em casa ou ele ainda já estava no hospital ainda. Mas ele já estava no quarto. No quarto. Uhum. E aí eu lembro que no dia que a Maria piorou, né? Os médicos vieram conversar comigo e falar que o rins dela tinha parado e que eles ia precisar fazer diálise. Uhum. E se eu autorizava. E aí chega também ali o momento em que você tem que autorizar algo, que você sabe que aquele algo pode levar seu filho a não resistir. Uhum. Então, você se vê ali sem saber o que fazer, né? Se eu não autorizar, pode ser que aquilo ali leve ela a falecer, e se eu autorizar, pode ser também. Então, assim, você se vê perdida. Sim. Com ali nas suas mãos uma decisão que você precisa tomar. Uhum. E ali eu orei ao Senhor e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí eu autorizei. Antes disso, eu falei que eu queria primeiro no quarto ver ela. E naquele dia eu coloquei o louvor para ela escutar. Uhum. E aí foi uma comoção no quarto inteiro, né? Na UTI inteira, todo mundo chorando, as médicas, enfermeira. E ali eu tive aquele mesmo momento de despedida com ela, né? E coloquei para ela escutar o louvor, e aí eu falei o quanto ela era amada, o quanto ela foi desejada naquele momento, e que se ali fosse o momento dela partir, que eu estava liberando, né? Para que ela fosse. E que eu não ia ser tão egoísta a ponto de deixar ela do jeito que ela estava, né? Sim. E que ali ela já tinha me transformado, já tinha transformado a minha vida. E ali eu me despedi dela e voltei pro quarto, né, para ficar com o Isaac. Sim. E aí Deus foi tão misericordioso comigo que ele me fez cair num sono tão profundo naquele dia. E aí primeiro meu esposo veio e aí eu falei para ele a mesma coisa. Eu falei assim, amor, falar ver a Maria, só que eu quero que hoje você faça algo diferente. Sim. E ele falou assim, o quê? Eu falei assim, eu quero que você se despeça dela. Uhum. E ele sem entender, né? Eu quero que você ore para Deus e fale para Deus que se for a vontade dele, que ele recolha ela. E ali ele foi e fez. Uhum. E eu lembro que ele voltou no quarto para nos ver, ele falou assim, eu fiz o que você pediu. Falei, tá bom, então vai com Deus. Aí ele foi trabalhar e eu fiquei com o Isaac, né? E aí Deus me fez cair no sono profundo. Uhum. Eu nunca tinha dormido, acho que durante aqueles 3 meses que eu tava naquele hospital, eu nunca tinha dormido um sono tão profundo. Uhum. Eu simplesmente amamentei o Isaac, ele dormiu e eu dormi. Peguei no sono. E foi exatamente o momento em que minha filha faleceu. Eles começaram o procedimento e eu lembro que eu dormi assim um sono muito pesado. E eu só acordei com a médica e a enfermeira na cama me chamando. E aí ela falou assim, a gente precisa conversar, mãezinha, vem aqui. E quando eu acordei, eu já sabia que minha filha já tinha falecido. Sim. E aí eu levantei, deixei o bebezinho com essa minha amiga de quarto. E quando ela me levou pra UTI, ela falou assim, a gente tentou de tudo, mas a Mariela faleceu. E no meu coração eu já sabia daquilo. Então, assim, Deus só estava esperando o momento em que eu liberasse. Sim. Né? Enquanto eu estava ali orando para que Deus restaurasse a vida dela, ele não estava fazendo nada porque não era a vontade dele, né? Era só a minha vontade. E eu fui lá vê-la. Ali foi a única vez que eu pude pegar minha filha no colo, porque um detalhe é que durante todo o período que eu estive ali, eu não pude pegar ela no colo. Uhum. Porque ela era muito debilitada. Então, qualquer movimento que fosse fazer nela, ela desaturava, ela, né? Uhum. Enfim. E ali foi o único momento que eu pude pegar minha filha nos braços, quando ela já tinha falecido. Uhum. Eu passei aquele momento com ela, e eu lembro muito que eu falei para Deus assim, Senhor, recolha a minha filha e tome ela nos teus braços, né? Uhum. E eu já sou grata por tudo que o Senhor fez até aqui, uhum. né? E ali foi o momento mais dolorido da minha vida. E recebemos alta, né? Logo na sequência, no dia seguinte, que eu precisava
preparar tudo do velório, enfim. Então, o Isaac, na verdade, ele foi liberado do hospital com menos tempo que ele deveria, porque ele não tinha nem atingido aí dos 2 quilos e pouco, né, que geralmente quando sai do hospital, ele ainda tinha pouco tempo ali de poucos quilos ainda, mas mesmo assim eu não tinha mais condições de ficar ali dentro do hospital. Sim. E ali a gente recebeu alta e eu saí do hospital só com meu filho nos braços. E ali foi o momento mais doloroso da minha vida. Mas eu entendia, né, que foi a vontade do Senhor. E que por mais que eu continuasse pedindo, nada ali ia ser feito, né? Talvez minha filha ficaria em estado vegetativo ali e não é isso que você quer, não é isso que uma mãe quer. Eu acho que não é ninguém quer ver um filho nessa situação, né? E fizemos toda a parte do enterro, enfim, eu falo até hoje que eu não tive tempo, na verdade, de passar pelo luto. Porque quando eu cheguei, eu enterrei minha filha, só que em casa eu já tinha um bebê para cuidar. Então, assim, até nisso Deus teve cuidado, porque, assim, se eu tivesse tido só um, ou se Deus tivesse me levado os 2, eu não sei o que teria sido de mim naquela época. Então, até nisso eu criei forças, porque eu falei assim, eu não posso cair agora, porque eu tenho uma criança, um bebê, que depende totalmente de mim, e que eu preciso estar forte para cuidar dele. Então, eu não tive esse processo de viver o luto. Todos os dias eu tinha que ser forte para poder estar ali cuidando do Isaac, alimentando, enfim, e cuidando, porque eu sabia que seria um processo longo, né? A prematuridade requer muito isso, e eu sabia que teria algumas sequelas que, ao longo da vida, a gente teria que correr atrás para tentar reverter ou tentar dar uma condições melhor de vida para ele também. Naquele primeiro momento, quando vocês estiveram alta, depois do velório, quando você chegou em casa, aquela primeira noite sem eles, você estava com seu coração em paz, sabendo que realmente Deus tinha feito o que era a vontade dele, ou havia algo em você que, tipo assim, se eu não tivesse orado assim, né, ela ia ficar mais um tempo? Eu quero saber o seu coração nessa primeira noite, já com a sua filha velada e o seu filho no colo em casa. É de sentimento de dor. É um sentimento dor de e amor, né? Sim, tudo junto. Tudo junto, porque é um sentimento de que falta um pedaço. Sim. Não tem jeito. Né? É um sentimento que faltava algo ali para me completar. Né? Eu estava feliz porque eu consegui vencer a prematuridade junto com meu filho, por todas as questões que eles tiveram lá dentro. Mas faltava alguma coisa ali, né? Porque, assim, quando eu cheguei em casa, tava o quarto todo montado, tinha 2 berços, estava tudo montado para receber 2 crianças. Então, eu lembro que eu ainda fiquei um tempo sem conseguir entrar no quarto dele, porque assim que eu cheguei, ainda minha sogra correu para poder tirarmos o berço do quarto, deixar só um. Então, assim, é um sentimento de dor, que tá faltando alguma coisa ali, né? Mas que vai sendo preenchido com o tempo, né? Eu falo assim, é uma dor que eu acho que você acha que nunca mais vai conseguir suportar ou superar ou ser preenchido. Mas eu acho assim que vai estar ali sempre um sentimento de gratidão, né? Porque afinal de contas eu fui escolhida, né, a dedo por Deus para viver tudo que eu vivi. Mas um sentimento de que poderia ter sido diferente. Só que hoje eu reconheço que o diferente meu não é o mesmo diferente que Deus queria, né? Ele queria algo, ele queria me ensinar algo, ele queria me transformar, ele queria que eu aprendesse. E muitas vezes a gente precisa passar pela dor para isso, né? Então, por isso que eu falo, existe 2 Roses, uma Rose antes e uma depois. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria me tornado essa mulher que eu me tornei hoje, né? E minha história chegar a várias pessoas e pessoas falar que eu inspiro pela forma que eu consegui lidar, porque tem gente que fala assim, meu Deus, mas Deus te levou um filho, como que você consegue ainda falar no nome de Deus, né? Agradecer ao Senhor, falar que Ele é o Deus da tua vida, porque Ele é. Porque se o próprio Deus deu o filho dele, né, para morrer por nós, né, para que a gente fosse livre do pecado, e por que comigo poderia ser diferente? Eu lembro que uma vez quando eu tentei fazer terapia, que isso não é coisa pra mim, mas eu recomendo, mas terapia pra mim não dá certo, né? Eu acho que sou eu mesma minha própria terapeuta. Eu lembro que uma psicóloga falou assim pra mim, eu falava pra ela assim, muito assim,
mas por que comigo? Mas por que comigo? E ela me fez uma pergunta que ali virou uma chave. Uhum. Ela falou, mas por que não com você? Sim. Qual que é o teu diferencial? Sim. Por que Deus não poderia ter feito isso com você? Sim. Né? Obviamente, eu sei que eu sou importante para o Senhor, mas por que Ele não poderia ter me poupado? Sim. Né? Então não é. Se nem ele se poupou dessa dor, né? Exatamente. Então não é sobre nós, né? É. Nunca será sobre nós. Será Sim. sobre Deus, sobre a grandeza dele, sobre o amor dele. Sim. É isso.